Porque comédia é vida, que nem você falou, é o que o cara tá vivendo. Talvez ele tá passando por uma fase da vida dele que ele não tá vivendo tantas coisas interessantes, assim, sabe? Ou não tá com tanto tesão em fazer aquilo que ele tinha que fazer, entende? E olha só, começando mais um programa aqui. Hoje eu estou com o Eduardo Montoni, ele que é jornalista e humorista. E aí, Edu, tudo bom? Tudo bem, e você como é que tá? Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado, fiquei muito feliz, assim. Você vê que são duas profissões aí que não dão dinheiro, né? Não vale a pena, assim, eu faço as duas, só que muito mal feitas, entendeu? Ou não ganho dinheiro com elas, assim. Então, se você for escolher uma das duas, opte por trabalhar no banco, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais dinheiro. Não, mas eu acho que melhor do que trabalhar no banco é ser banqueiro. Então. É ter o banco. Então, aí é melhor, cara. Como é que faz pra fazer isso, entendeu? Não sei, preciso estudar essa parte também. Ô, Edu, deixa eu te perguntar. Agora você tem justamente essa questão do jornalista, né, e do humorista. O jornalismo, ele te ajudou de alguma maneira pra fazer humor? Não, 100%, ajudou muito. Assim, porque quando eu fui decidir virar humorista, assim, eu já trabalhava com jornalismo, principalmente empresarial, assessoria de imprensa, trabalhava há 10 anos com isso já. E aí foi trabalhando muito, assim, eu sempre gostei muito de humor, assim, vou até resumir um pouco, sempre gostei de fazer piada até no jornalismo, nas coisas que eu fazia, mas eu sempre achei assim, pô, não dá pra mim. Só que aí, como eu sou jornalista, eu comecei a pesquisar mais a fundo as coisas do humor, setup punch, como escreve uma piada, como começa. Eu fui perceber que, tipo, as pessoas tinham os mesmos problemas que eu. Insegurança, passava vergonha no palco nas primeiras vezes, porque é muito difícil mesmo quando uma piada não entra. E aí, quando eu descobri o que tinha, como é que fazia, eu falei, vou começar a fazer. E aí que eu vou responder a sua pergunta. O que me ajudou muito a fazer da parte do jornalismo? Primeiro que escrever todas as minhas piadas. Hoje em dia eu não faço isso, mas no começo eu escrevia palavra por palavra de todas as minhas piadas. Então, por eu já escrever e exercer muito jornalismo, isso me ajudou muito a chegar em alguma das piadas que eu uso hoje. Porque eu escrevi tanto, assim, que depois eu fui lapidando com o tempo, fui entendendo o palco, mas no começo me ajudou muito porque você precisa decorar, sabe? Depois de um tempo, o comediante que já tá há certo tempo no palco, ele já tem as piadas dele decoradas, entendeu? A ordem, como ele vai cortar, é muito doido, mas você consegue ter essa calma de vou pra um lado, vou mudar aqui, vou conversar, vou parar no meio. No começo você não tem isso. Ou você vai muito decorado, ou você trava, você fica tenso. Então, por eu já exercer o jornalismo há muito tempo, então isso me ajudou a escrever todas as palavras e decorar esse texto, porque eu já escrevia muito para LinkedIn de vários presidentes, de empresas aí que eu trabalhei e tudo mais, isso me ajudou. E o outro fator é que tem algumas coisas que se misturam. O storytelling na comédia, você tem uma base jornalística. Eles ensinam você a fazer aquelas perguntas do o quê, como, onde, por quê, quem, para você escrever um storytelling. E a mesma coisa para piada, a diferença que você coloca a quebra cômica, e pro jornalismo você faz o lead, que é aquele primeiro, para quem não sabe, é o primeiro parágrafo da notícia, né? Então isso me ajudou muito, assim. E fora que também me ajudou bastante a desenvolver, a pesquisar, a pensar como usar algumas ferramentas em prol, a produzir meus próprios shows, sabe? Isso nunca foi uma dificuldade pra mim, entende? Fazer esse network com as pessoas ou produzir meu próprio show, sabe? Porque eu já trabalhava com isso. Então, basicamente, o jornalismo me ajudou muito, assim, muito. Não me ajudou a ser engraçado, mas me ajudou nas outras coisas, assim. Isso ele não trouxe nada, assim. Na verdade, é o contrário, né? Ao contrário, ele é muito sério. Muito engraçado, tem alguma coisa estranha aí, né? Mas eu acho que tá mudando um pouquinho também. A gente tem jornalistas já trazendo um pouco mais de humor. E até o próprio Heródoto tem bastante coisa mais... não que ele é o comediante, não, mas que ele faz uma coisa um pouco mais descontraída dentro do jornal. Edu, agora você trouxe algumas coisas importantes, eu queria tentar destacar isso. Você falou dessa questão de passar vergonha. Né? Como é que é isso? Pô, passar vergonha? Como assim? Tipo assim, você vai lá e vai contar uma piada, puto, o pessoal não deu risada. Puta, e agora? Ferrou, né? É um eterno exercício de passar vergonha, assim, cara. Porque, tipo assim, sempre que você vai testar alguma coisa assim, basicamente, assim, você pensa, caramba, vou dar um exemplo, assim. Nossa, aquela história que eu vivi com a minha mãe lá, sei lá, que ela fez X coisa. O dia que eu bati o carro, nossa, isso é engraçado. Aí eu conto pra você que é meu amigo. Você fala, nossa, essa história é muito boa. Aí tipo, eu dou risada pra caramba. Aí eu falo, caramba, essa história tem alguma coisa. Aí o que eu faço? Eu escrevo ela. Aí eu vou no palco e falo, gente, você não sabe. Eu fui lá e contei a história, aí você olha o povo, eles estão assim, ó. Nossa.
Uhum. Só que, tipo assim, é um exercício de... ou você tem calma e tranquilidade pra... Não, porque existe uma coisa que... Isso eu sinto, né? Não é uma regra. Quando eu tô no palco, assim, tem um lance de... Tem um pouco de persuasão. Então, quando você tá olhando as pessoas ali, elas sentem... Ou quando a gente tá se olhando aqui, você sente o meu sentimento. Se eu acelerar um pouco a minha fala... Você tá olhando minha expressão e falando assim, pô, ele tá um pouco mais acelerado, assim. Então, tipo assim, no palco é a mesma coisa. Se eu me acuar um pouco, aí que eles falam, putz, esse cara não sabe nada. O que ele tá fazendo aí? Então, tipo assim, se você tá numa noite de teste testando piada, o lance que só a repetição vai te trazer em qualquer profissão é você ficar calmo. Então, tipo assim, no começo pra mim era muito difícil passar vergonha. Tipo assim... Errei a piada, o que eu faço? Aí eu começava a ficar cada vez mais nervoso, minha mão tremia. Gente, então, pessoal, ficou por aqui. Hoje em dia, eu sei que algumas coisas elas vão funcionar, então eu tento sentir o que o povo quer, vou tentando manter a calma, e se não funcionar nada, eu falo, pessoal, é isso aí. Talvez eu não seja comediante que vocês gostam, muito obrigado. Aí todo mundo tem ri outros. nessa final. Tem outros aí, pessoal, obrigado, vou embora. Faz parte, tem dias e dias, assim. Hoje em dia eu levo numa boa. Se você não levar isso numa boa, é uma rotina, né? Mas você acha que todo mundo passa por isso? Todo mundo. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, por exemplo, quando o cara ele atinge um ponto que ele é muito famoso, o cara vai falar assim, nossa, meu celular é azul. Aí todo mundo, nossa, sim. Que engraçado. Assim, velho, ele falou que o celular dele é azul, eu tô falando nada demais. É um imbecil. Entendeu? Só que como às vezes ele atinge um patamar muito grande, ele pode falar qualquer abobrinha que o pessoal... Às vezes vai rir, né? Você entendeu? Tipo, tem essa força assim. E às vezes quando o cara entra no palco e, mano, quem que é esse cara aí? Eu paguei pra ver o, sei lá, Diguinho Coruja, não sei. Tô chutando aqui. Aí aparece um cara lá, puta, velho, vamos ver que esse cara. E aí a energia da galera já cai antecipadamente, achando que, tipo assim, esse cara é zoado. Tem isso também? Não, tem isso, você tem que... E a galera já vai com preconceito, né? Eu passo por essa fase, né? Eu, tipo assim, muitos shows que eu vou abrir de comediantes grandes, assim, ou até nos meus próprios, que algumas pessoas que compram, não sei por que elas compram, assim, às vezes, sei lá, o cara olha algum ingresso e fala, nossa, eu vou ver isso aí, que tá muito barato. Aí ele fala, vou comprar. E aí na ele verdade, chega assim, lá... venha que a gente paga, né? É isso. Aí ele chega, ele olha pra você e fala assim, Você vê que fala, putz, não era esse cara que eu queria ver, sabe? Pô, o que ele tá fazendo aí? Parece as meninas do Tinder, quando eu vou sair com elas algumas, assim. Quando eu saía, né, que eu tô namorando, vai que ela vai ver, minha namorada vai ver isso aí agora. Aí, qual que é o grande lance, assim? Nesse começo a gente tem que convencer muito as pessoas, assim, que a gente é engraçado, entendeu? Mas, mesmo assim, o cara que ele é muito famoso, assim, ele já passa por um jogo ganho, vamos dizer assim. Algumas piadas garantidas dele, a galera já vai com mais predisposição a rir. Mas, mesmo assim, ele precisa lapidar as piadas dele e saber se as piadas são boas ou não. Porque em algum momento, ele vai pegar uma plateia que, mesmo conhecendo ele, ela pode estar mais dura ou mais introspectiva e ele vai sentir que aquelas piadas são boas ou não realmente. Mas, com certeza, a predisposição a rir com um cara que já é mais conhecido é mais forte do que quem não é. Isso é o fato. Cara, agora você trouxe um outro ponto na sua fala anterior, que é a questão do networking, né? Dentro do humor, tem essa coisa do networking como se fosse dentro de uma empresa, né? Pra você ir crescendo. Então, tipo assim, você consegue vaga de trabalho em outras empresas se às vezes você tem um relacionamento de networking, né? Uma rede de relacionamento grande e pessoas te indicam pra uma vaga ou te conhecem, né? Ou, igual, por exemplo, eu trabalho por conta desde... sei lá, muito tempo. E aí vou fazendo meu nome, as pessoas vão me conhecendo e vão me indicando. Dentro do humor também tem isso? Também, 100%, assim. Porque, na verdade, assim, você começa basicamente no humor fazendo o open mic, né? Que você faz aqueles 5 minutos. Então, você começa numas noites de open, assim, que a grande maioria das pessoas ou é parente das pessoas que estão ali, ou são os próprios comediantes que estão iniciando, assim. Então, tipo assim, é bem difícil. Se você pegar um pouco mais de confiança... Alguns comediantes ali que montam essas noites, eles já estão em outros circuitos também. Então você começa a conversar com eles. Como é que eu faço? Não sei o quê. O cara fala, vai lá. Aí você vai assistir, muitas vezes. Vai lá, tal. Aí começa a assistir, aí a pessoa vai te vendo várias vezes. Aí você pede uma oportunidade. Aí também tem aquele lance. Você vai bem, ou a pessoa gosta do seu humor, ela fala, pô, esse cara tem... possibilidade. E a partir disso, você vai estendendo a sua rede, assim. Você vai conhecendo as pessoas e quanto mais você... Por exemplo, você me conheceu, eu abri um show do Jansen Serra e do Diguinho Coruja. O Jansen é o cara que já me conhece há muito tempo. Ele foi me conhecer num show, eu não lembro onde foi que eu fui abrir, mas graças a Deus eu fui bem naquele dia.
E depois ele sempre me chama, sempre lembra de mim. Sempre que eu falo, ô, Jans, tem uma pontinha aí pra eu fazer? Ele fala, claro, porque ele já conhece o meu trabalho, entendeu? Então, tipo assim, ele sabe que eu sou um cara que trabalho sério, que quero viver disso, que, sabe, leva a comédia a sério. Mesmo que alguns dias eu não vá bem 100% como eu esperava. Ele sabe que esses altos e baixos são normais na carreira, mas ele fala, pô, eu conheço esse cara, pô, faz show há bastante tempo. Já... É isso. É uma rede, assim. As pessoas também têm totalmente isso. Bacana. Edu, agora eu quero chamar o nosso quadro, bacana, pessoal, acompanhar o T Gregual com as perguntas do T. Vai aí, T! Oi, meu nome é T Gregual e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Vinheteiro. O que você faz? Eu faço milhares de coisas na internet e fora também. Mas a mais importante é tocar piano. Não sei o que é pra eu responder. A mais importante não é tocar piano, não. A mais importante é trabalhar com algo. Mas eu sou conhecido por tocar piano. Quem é você? Eu sou o Lorde Vinheteiro. Você tem, claro, para você, uma imagem na sua memória que seja o momento em que você decidiu que você ia ser o que você é? Um amigo meu, ele me viu tocando a música dos Simpsons e ele falou assim, você tem que filmar isso aí, foi em 2007. Eu falei, pra quê? Ah, pra colocar no YouTube. Pra quê? Depois de um ano, eu falei, não, eu vou gravar um videozinho e colocar. Aí, coloquei. E começou a dar lá 2 visitas, 3. Aí foi crescendo, graças a Deus. Qual é a coisa mais importante de todas? Ser feliz, ou melhor, fazer o que gosta. Porque a coisa mais importante é você gostar daquilo que você faz, porque é o que você vai fazer o tempo inteiro, não é? Valeu, cara. Deixa eu dar um abraço aqui, Diego. Obrigado, viu? Obrigado pelo tempo. Rapidinho, cara. Não, sem crise. Não, boa, gostei de ver. Valeu, T. E olha, você também pode acompanhar o T Gregual nas redes sociais. Procura aí no Instagram, no Facebook, nas redes T Gregual e no YouTube também. Tem as perguntas do T lá no canal dele. Edu, agora falando, você falou que você escreve muito e o jornalismo te ajudou nisso, né? No começo você ali, né, para escrever as piadas e tudo mais. Você já começou a usar o ChatGPT para fazer piada? Cara, não usei. Você sabe que tem um amigo meu, o Guilherme Canella. O Guilherme Canella, ele é um grande entusiasta, assim, da comédia, é um grande amigo meu, assim, e ele tava usando pro trabalho dele, não lembro o que ele faz, ele trabalha com uma coisa de TI agora, não vou lembrar. Mas ele falou pra mim, usa o ChatGPT. Só que aí eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, eu sou um cara, assim, que eu gosto da tecnologia, mas ela me assusta um pouco. Cara, eu tenho máquina de escrever aí, se você quiser levar. Então, você viu que saiu uma notícia do ChatGPT, que o ChatGPT mentiu pro humano? Você viu isso? Teve um que ele errou a data do Ayrton Senna. E teve um que ele mentiu pro cara. Ele foi consultar um outro humano porque ele não tinha aquela resposta. E aí o cara falou, você é um... Juro, pode pesquisar. Eu ia até fazer piada disso. O cara chegou assim e falou assim pra ele, não sei o que, fez uma pergunta. Não vou levar qual pergunta. Aí ele falou, beleza, vou procurar. E ele tava enrolando esse cara. Enquanto ele tava enrolando um cara, ele foi perguntar pro outro. Aí o outro cara falou assim, você não é um robô? Aí ele falou assim, não, eu sou um ser humano com problema de deficiência visual. Oxi. Ou seja, já assistiu aquele filme Eu, Robô, do Will Smith? Eu tenho muito medo que isso aconteça, entendeu? Ou, na verdade, era um cara mesmo por trás do código, sacaneando quem tava consultando. A gente nunca vai saber, entendeu? Eu tenho um pouco de assim, porque receio. você imagina o cara atrás do código assim, deixa eu entrar aqui e ver alguém fazendo uma pergunta pra mim. Alguém vai lá e aí, deixa eu responder aqui. Talvez, se eu trabalhasse numa empresa dessa, eu iria querer fazer um negócio desse. Mas você não acha que perde um pouco a magia de, por exemplo, assim... O que é o legal da piada, assim, sabe? O legal é eu escrever na minha casa e vou testar. Aí não funcionou a palavra A, a palavra B e eu vou lapidar aquilo, assim, tipo, sabe? Eu vou cortar a palavra, eu vou mudar o final, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pra mim, esse é o legal, sabe? Tipo, eu não quero construir alguma coisa de escrita vinda do ChatGPT. O que eu gostaria, assim, que eu gosto de tecnologia? Não sobre escrever piada. Eu acho que é legal aquela tecnologia que te ajuda a rever erro de português, sabe? Isso eu gosto. Isso ajuda muito, assim. Mas do ChatGPT, não sei, assim. Eu já tomei fora também de muita mulher na vida, assim. Vou tomar de robô também. Entendeu? Eu pensei que você ia falar justamente que você tomou fora da inteligência artificial. Então, é isso. Eu não quero que isso aconteça comigo. Cara, eu não sei, porque assim, o pouco nada que eu entendo de humor, eu acho que as piadas giram em torno também da sua experiência de vida. Ou uma observação que você tem no cotidiano. Exato. Então, assim,
É difícil alguém falar assim, faz uma piada aí pra mim. Tem as pessoas que têm os seus redatores Não, dá pra e fazer. tal. Só que assim, também é dentro da vivência do cara. É uma pessoa que conhece, que vai lá, tipo, cara, beleza, ó, o Edu, ele fala sobre isso, ele... Putz, ele sempre fala mais ou menos nessa linha, eu conheço mais um pouco do cara, eu convivo com o cara, então beleza. Mas um cara que às vezes não conhece você, é difícil ele fazer alguma coisa sobre você, algum texto pra você ler. Exatamente, assim, a sua linha só tem uma outra questão. Se a gente vai escrever uma notícia sobre, sei lá, sobre o Brasil, sobre o que aconteceu no Brasil, eu e você, a gente vai escrever a mesma coisa, dificilmente a gente vai fugir das mesmas ideias. As ideias batem. Uhum. Então, normalmente, assim, se o cara escreve alguma coisa sobre o mundo, ou uma notícia que saiu recentemente, a maioria das ideias vai bater. Porque elas são ideias muito parecidas, né? Agora, o comediante que faz um trabalho falando da vida dele, isso realmente é difícil bater. Porque as histórias são muito únicas, né? Os perfis são únicos, as histórias são únicas, as vivências são únicas. Isso realmente, o cara que faz um solo, ou que ele trabalha o texto dele, assim, falando da vida dele, tipo, você vê que dificilmente bate, assim. É porque eu tô Mas perguntando isso, é que eu tô perguntando isso porque lá no ChatGPT, né, na inteligência, você poderia descrever o seu texto com o máximo de informações possíveis e falar, dá uma melhorada aí, entendeu? E aí ele coloca ajusta toda a ideia e ajusta, ele não vai te dar a piada, é isso que é o lance. Ele ajusta a sua ideia ao texto, entendeu? Entendi. Não é que ele te dá a piada, porque realmente, você diz, me dá umas piadas aí. Aí ele vai te dar, tipo, knock knock, né? Tipo, toque toque. Quem sabe essas coisas assim? E dependendo do Você tipo não perde do toda a humor magia, né? E eu acho que a magia tá exatamente na sua vivência. Putz, eu fiz isso, fiz aquilo, conheço aquilo e tal. E eu acho que, pelo menos, tá em cima disso. Cara, agora deixa eu te... Você tava falando um pouco dessa questão de passar vergonha e você falou da reação do público. Tem como você ajustar o seu texto ou as piadas na hora? Tipo assim, porque assim, você faz um texto, você faz um roteiro, um script ali, certo? E aí você, sei lá, memoriza a maior parte dessas piadas, ou talvez às vezes deixa uma colinha na mão, não sei, alguma coisa do tipo. E aí você segue, né? Você tem uma sequência ali pra você seguir. Aí você fez a primeira, putz, não deu. Aí a segunda, vixe, não deu. Você tenta ajustar, porque às vezes você fala assim, esse público aqui não é pra esse humor, meu, ferrou total, né? Tipo, puta, e agora? Né? Tipo, sabe aquela coisa assim, você se prepara pra ir pra um show da galera de 50 a mais, chega lá e os adolescentes, aí você fala, putz. Exatamente. Cara, eu já vivi, bem no começo, assim, eu vivi uma situação exatamente assim, cara. Eu tinha umas piadas muito pesadas, sexuais, assim, né? Tipo, elas eram bem explícitas, assim, até porque eu acho que eu escrevia mais pesado, assim, pra esse lado. E aí tinha duas meninas que tinham 13 anos na frente, assim, aí... Eu posso falar a palavra aqui? Pode. Aí eu falei, punheta. Alguma coisa punheta, não vou lembrar a piada agora. Aí a menina olhou e falou assim, mãe, o que é punheta? Foi na hora do show? Eu falei, mano... Nossa, isso aí dá pra virar uma piada já. E na época eu não tinha muito traquejo, assim, de lidar com o público, e a mãe falou assim... Tá vendo? Você não sabe disso, aqui você tem que sair. Aí as meninas passaram pelo palco, saíram, e aí depois eu perdi a plateia inteira. Ficou um clima horrível, assim. Entendeu? Então eu não soube lidar. Agora, eu fui num outro show uma vez e eu tava com um texto que eu queria fazer. Que eu não sei se você chegou a ver esse texto, mas é um texto que eu falo quando eu levei minha mãe pra São Tomé das Letras. E aí eu falo de maconha nesse texto, eu falo de algumas coisas nesse texto. Não vi esse aí, não vi. E aí eu cheguei no show do Confraria, eu ia abrir o show do Confraria. Já viu o Confraria Comedy? Pra quem não conhece, é espetacular. Eles têm uma música e tem muita criança no show deles. Aí eu ia fazer 10 minutos e abrir o show deles, ninguém me conhece. Aí eu olhei assim e falei, não adianta fazer esse texto hoje. Aí eu já mudei a ideia na hora, assim, e aí fui fazer piada. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Fui fazer umas outras coisas, assim, sabe? Aí que entra naquele lance que você falou. Se você é um cara muito conhecido e vai fazer seu solo, o povo sabe o que você vai falar. Entendeu? Mas tem como você ajustar sim. Tem como sim. Corta um, corta outro. Ou até, por exemplo, já teve situação contrária. Eu tava falando uma situação muito leve, só que eu tava num bar. Aí eu falei, vou ter que ir pra uma das outras coisas. Comecei a jogar umas coisas mais pesadas. E o pessoal, adorou. Eu falei, que delícia. Eu falei, é isso, pessoal. Esse é meu povo. Entendeu? Tem os dois lados também. Mas tem como sim. Só a tranquilidade que vai te trazendo. Eu acho que não sou o cara mais experiente do mundo, tô longe de ser, mas quanto mais você faz alguma coisa, mais você faz de uma maneira, sabe, muito rápida. Por exemplo, até você quando começou a fazer as entrevistas. Não tem nem comparação. Hoje você não se sente mais confortável assim, até tipo, você não tá rendendo com algum cara? Mais. O grande problema
daqui é Entendeu? o seguinte, é que tudo que eu faço tá registrado até hoje. Então, se a pessoa quiser ver o meu desenvolvimento, é só ir atrás do canal lá e ver os meus primeiros vídeos. Mas é exatamente Esse isso. é o lance, assim, quando você tá num palco e não tem a gravação, tipo assim, se você errou, falou bobagem, a piada não deu, o pessoal vaiou e tal, se não tiver gravado, você tá salvo. Agora, se tiver gravando essas coisas assim, aí você tem uma complicação extra aí. Não, né? total, não tem jeito. Mas essa é a parte boa também. Você tem que... E o outro lance da comédia que é muito engraçado, tipo assim, mesmo que você já tenha um texto que ele funcionou 230 vezes em algum lugar, num outro ele pode não funcionar, né? Já aconteceu isso algumas vezes também. Não quer dizer que a piada é ruim, quer dizer que, não sei. Cara, agora, um humorista, ele pode perder a graça? Ah, acho que não, cara. Perder a graça, acho que não. Acho que talvez o cara perca... Não sei como é que eu posso falar isso. Talvez o cara perca... Porque comédia é vida, que nem você falou. É o que o cara tá vivendo. Talvez ele tá passando por uma fase da vida dele que ele não tá vivendo tantas coisas interessantes, assim, sabe? Ou não tá com tanto tesão em fazer aquilo que ele tinha que fazer, entende? Talvez seja o lance de o cara... dar 2 passos pra trás, viver coisa nova, dar uma engajada, sabe? Pô, vou viver uma outra coisa e volta, entendeu? Talvez seja isso. Se reinventar. Eu acho que você não perde a graça, mas você, comediante, precisa se reinventar, isso é um fato. Cara, qual o pior erro que você já cometeu no palco? Pior erro? Não sei se tem pior erro, assim. Bateu numa pessoa, cuspiu na cara da... Não, mas eu acho que essa história da menina que eu te contei é um erro que eu cometi, que eu poderia ter invertido. Ah, mas ali às vezes você nem na hora nem se toca. Ah, mas foi um erro, assim. Mas eu acho que essas questões, assim, sabe? Eu acho que os piores erros que eu cometi foram esses, assim, sabe? Entrar com uma piada que eu não deveria, e a pessoa se ofender, ou eu perder a plateia. Você acha que esse é o tipo de erro que... É o pior tipo de erro que um humorista pode cometer? Não, acho que O que é a pior coisa que um humorista Eu pode acho que a pior coisa que um humorista pode cometer, principalmente um humorista que não tá há tantos anos fazendo, tá? O cara que tá há tantos anos, ele tem mais traquejo. É quando ele vai conversar com uma pessoa na plateia, a plateia tá muito barulhenta, ele vai conversar com essa pessoa e essa pessoa tem uma resposta melhor do que a piada dele. Esse é o pior erro que o cara pode cometer. Se ele tá com muita confiança, ele não tem piada no bolso. Ele interagir com uma plateia e o cara dá uma resposta mais engraçada. Aí acabou, ele perdeu. Ou tipo, o cara é mais engraçado que ele, né? Ferrou, né? Aí acabou. Pô, aí o cara fala, ih, senta aí, deixa o cara dirigir, né? Mas acho que eu já cometi outros erros também. Teve uma vez que eu tava muito nervoso, era uma noite de teste. A gente foi fazer uma noite de teste na Vila Madalena, eu armava. E aí a gente colocava a cortina, colocava as coisas. E tava muito ruim naquele dia, assim, sabe? E normalmente hoje, por exemplo, eu ainda fico nervoso. Claro que fico, sempre vou ficar. Eu não tenho tantos anos de comédia, assim. Mas hoje eu lido melhor, assim. Eu falo, vou terminar meu texto, depois eu vejo o que eu errei e vambora. Mas naquele dia eu tava tão nervoso que tinha a cortina aqui assim atrás. E aí eu não sei o que eu fui. Ah, gente, não tá funcionando. Eu fui tirar o pedestal. E o pedestal enganchou na cortina. E aí quando eu fui falar, receba um próximo... Quando eu puxei aqui assim, a cortina caiu assim, sabe? Meio que ela não chegou a cair toda. Mas sabe quando ela dá uma mexida? Aí sabe quando você quer tirar? E aí eu perdi... O microfone colou longe da minha boca. Então, tipo assim, não é que tudo desmoronou em mim. Mas eu ainda consegui segurar aqui, consegui desvencilhar. Sabe quando o cara fica claramente enrolado? Então, tipo assim, não tinha mais como eu fazer graça pras pessoas ali, entendeu? Porque elas olharam pra mim, é aquilo que eu falei. Elas falaram, puta, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. E aí eu falei... Porque eu acho que uma situação dessa, às vezes, seria se zoar, né? Tipo, putz, tô me enrolando tudo aqui, não sei. É experiência. O cara que já tem mais experiência, se ele faz uma coisa dessa, ele sabe lidar, entendeu? Sabe, tipo assim, se o microfone cai, se a luz buga. Porque tem algumas coisas que você não tem como deixar de ver. Entendeu? Na comédia. Sabe, quando o cara dá um grito muito grande, quando alguma coisa acontece, quando a luz cai, você não tem como passar batido. Você tem que comentar sobre aquilo, entendeu? E nesse caso, só que eu não tinha muito traquejo ali naquele momento, fiquei nervoso e falei, ai, gente... Valeu, pessoal, tamo junto. É isso aí, né? Até a próxima. Mas acho que os erros que eu cometi, eu nunca cometi um erro assim de discutir com alguém ou de brigar com alguém. Eu acho que os erros que eu cometi assim foram nesse patamar assim. Eu lembro de um show, só resumindo, a gente tava em Embu das Artes e era dentro de uma padaria. Eu ia abrir o show do comediante. E aí era uma padaria e tinha um anexo, tipo, sabia aqueles do McDonald's que tem um anexo pra festa? Era aquilo. E aí tinha uma mesa de uma família muito grande. E aí o cara falou assim, eu perguntei pro gerente, essa galera tá no show? Ele falou, não, mas eu vou convidar. Aí eu falei pro comediante, temos um grande problema. Aí ele, não, vai ser ótimo. Subi no palco, comecei a esquentar o pessoal, muito ruim. E a galera gritando lá do fundo. Aí eu contei umas piadas de sexo também. Aí o cara chegou do meu lado, puxou minha camisa assim.
Aí eu parei o show assim, tirei o microfone da boca, ele falou, tá muito pesado. Aí eu falei, tá bom. Aí eu continuei fazendo, aí eu falei assim, pessoal, alguém quer ouvir piada sobre isso? Aí a mulher lá do fundo gritou, não, porque tem criança. Aí o clima já baixou pior ainda, assim. Eu ia fazer 15 minutos, eram 7, eu tava indo muito mal. Aí eu fiz os 15, falei, receba o comediante da noite. Ele ia fazer muito tempo, fez 25 minutos só. Ele ia fazer o solo dele. Ele falou, pessoal, pocket show hoje, vou embora. Era muito ruim, tinha estrutura. Então as principais que eu cometi sem saber, era entrar em alguns assuntos e não saber sair deles depois. Uhum. Mas eu acho que até tem que alinhar, né? Tipo assim, eu vou em tal lugar falar sobre isso, quem que é o público, né? Até pra você se preparar, né? Não chegar lá, tipo, um showzinho surpresa, né? Normalmente quando você abre o show de um comediante, teoricamente você sabe qual que é o público dele, né? Sim, teoricamente. Teoricamente você sabe, então você vai com umas piadas meio preparadas. Mas, por exemplo, hoje em dia o que eu faço, assim? Se eu entrei em algum texto, assim, falando sobre sexo, assim, em vez de fazer 6 minutos dele, eu tô vendo que 1 minuto já não funcionou, eu já corto e vou fazer outra coisa, entendeu? Eu já meio que entro com umas piadas mais leves, aí vejo, entendeu? Sei lá, você tem que ter... E é isso, só o tempo vai trazer, é muito louco. A empatia é só o tempo que vai trazer, sabe? Você sente que se o público vai rir muito no boa noite, entendeu? Você fala, boa noite, se o pessoal der um boa noite legal, você fala... Poxa, tá legal. Se não for muito... Puta, hoje eu tenho que mudar um pouco minha vibe, entendeu? Mas é coisa que só o palco vai te trazer também, só né? Só o palco. Cara, e agora? Quais os próximos passos? Série... como é que é? Show no Netflix? Como é que é? Tá? Porque você tá voando, né? Não tô nada, velho. Com o peso que eu tô, não tô nada. Não, tô nada, então, cara. emagrecer. O próximo passo é emagrecer. Pode ser. Não, acho que os próximos passos, assim, eu ainda... Eu tô numa fase que eu não vivo 100% de comédia ainda. Eu trabalho com assessoria, né, de imprensa. Então eu divido. Eu acho que, assim, tipo assim, eu tenho 2 grandes sonhos, assim, sabe? Meu primeiro sonho é pagar todas as minhas contas com o stand-up. É o meu grande sonho, assim. Eu ainda invisto bastante, até recebo nos shows, mas ainda não é um dinheiro que eu consigo 100% pagar todas as minhas contas. Então, a curto prazo, o meu sonho é conseguir pagar minhas contas e daqui uns, sei lá, não vou precisar, mas... que seja 5, 6 anos, fazer um bom solo de comédia, né? Com boas histórias, bom começo, bom meio, bom fim, porque meu principal objetivo é gravar um especial de comédia um dia na vida. Não importa se vai demorar 5 anos, se vai demorar 10, se vai demorar 15, não importa se vai ser pra Netflix, eu vou gravar pra algum lugar, eu vou registrar minha 1 hora de material do jeito que eu sempre imaginei, sabe? Sempre pensei muito nisso, assim, tipo, caramba, eu comecei velho, né? Tipo, fazer transição de carreira é tão difícil, cara, sabe? Porque eu trabalhava numa empresa muito grande, que eu até tinha uma propensão de carreira legal, trabalhava 12, 15 horas por dia, e aí mudei para uma menor, porque eu sabia que eu conseguiria trabalhar mais rápido e ganhar um salário um pouco inferior para poder me dividir com comédia, mas tô muito mais feliz, assim. Faço o que eu amo e às vezes penso, cada um tem o seu caminho, o seu momento. Essa questão da idade é relativa, cara. O Roberto Marinho montou a Globo com 60 anos. Então, e virou o que virou, né? Pois é. Então eu penso assim, acho que como próximo passo, assim, é primeiro viver disso, assim. Confortavelmente. Porque... o que eu não queria que acontecesse? Eu também não quero passar perrengue, entendeu? Sabe? Tipo assim, então, tô juntando dinheiro, tô entendendo. Eu acho que a gente sente, né? Sabe? Você, principalmente, que trabalha com... Que você fala, trabalho como autônomo há muito tempo, assim. Tem muita gente que fala, quero ser autônomo, é muito legal. Não é tão fácil assim. É muito mais difícil, cara. O dinheiro não entra tão certinho. Então, assim, pra comédia também não entra certinho. Eu sou um cara CLT há muitos anos, assim. Então, por enquanto, eu concilio, assim. Enquanto eu conseguir conciliar... Eu quero que as coisas façam assim, sabe? Tipo... Mas os meus 2 principais objetivos são esses, assim. É viver muito bem, sabe? Falando, pago minhas contas, sobe uma grana, vivo bem. E o outro é um dia gravar meu especial, quem sabe, assim. Muito bom. Edu, obrigado por você ter aceitado o convite, vindo aqui compartilhar um pouco da sua história e da sua experiência. Obrigado a você, meu querido. É isso. Se puderem me seguir ali também nas minhas redes sociais, e tiverem curiosidade, eu tenho alguns vídeos no YouTube, Edu Montoni. No Instagram eu tô postando bastante coisa e vão me ver ao vivo aí, porque às vezes você tira a conclusão se é bom ou se não é, né? É só ao vivo. Não é isso? É isso aí. Obrigado, Edu. Obrigado a você. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, acompanhar o Edu nas redes sociais, porque eu tô vendo o que você tá fazendo, hein? E ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau, Edu. Tchau, pessoal. Muito obrigado.